Boa noite, gente. Boa noite, gente. Paz seja convosco. Ô, glória. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza. Livro de Salmos, capítulo de número 32, versículo de número 8. Salmos 32, versículo de número 8. Graças a Deus. Muito bom estar aqui, muito bom estar com você aqui, e é muito bom estarmos juntos na casa do Senhor. Você já achou? Diga glória a Deus. Salmos 32, versículo de número 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei o conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, que é sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, porque de outra forma não obedeceriam. Feche sua Bíblia, gentilmente e educadamente, diga assim para a pessoa que está do teu lado: Deus vai me usar agora. Não, para ficar mais bonitinho, diga assim: o Senhor Deus vai me usar agora para falar com você. Mas olha bem no zoinho, bem no globo ocular. Diga assim: não seja como o cavalo, nem como a mula, que são sem entendimento. Seja como ovelha, não como o bode. Ovelha, pois a ovelha ouve a voz do Senhor. Dá um sorrisinho para desbaratinar. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Ai, ai, sorriso no rosto, povo de Deus. Deus é bom, quem não presta é o diabo, mas Deus, Ele é muito bom. Diazinho frio, estava eu meditando na palavra de Deus e dizendo para Deus: Senhor, o que pregar? E aí eu me dei conta, se você é pai, se você é mãe, eu me dei conta que eu já tinha mandado o meu filho colocar o chinelo 10 vezes. Isso não era nem meio-dia ainda, tinha toda a parte da tarde. A minha filha, mais umas 10 vezes. E eu meditando na palavra do Senhor, e eu comentando com Deus assim, numa brincadeira: Senhor, como meus filhos são teimosos. E aquele momento onde o Senhor mostra para a gente que nós também somos teimosos. Talvez não num grau tão elevado quanto os nossos filhos, porque afinal de contas, dependendo da idade dos seus, os meus ainda são crianças, estão entrando na adolescência agora. Então algumas coisas até fazem parte da idade. Só que eu não quero falar com as crianças nessa noite, eu quero falar com os adultos, porque as crianças em determinado momento acabam sendo relevantes, o que elas fazem ou deixam de fazer. O grande problema do cristão é quando o cristão ele se torna um infantil teimoso, embora ele já seja um adulto. E dentro da palavra de Deus, no texto que nós acabamos de ler, deixa bem claro para nós o Senhor uma advertência: não sejam como a mula, não sejam como o cavalo, porque eles não têm entendimento. O engraçado aqui é que Deus não está dizendo que os seus filhos se parecem com mula. Ele está usando uma linguagem comportamental. Está assemelhando o comportamento da mula, assemelhando o comportamento do cavalo, com muitos comportamentos de cristãos, filhos de Deus, que deveriam se parecer com ovelha. E é engraçado essa análise, porque eu sei que talvez você diga dentro do seu coração: de fato, eu nada tenho parecido com mula, eu nada tenho parecido com o cavalo. Mas no seu dia a dia, no seu comportamento, as suas ações, elas são baseadas em entendimento e sabedoria, ou a forma que você conduz o seu dia a dia é baseado na falta da sabedoria, é baseado na falta do conhecimento. E o conhecimento, claro, eu digo aqui, é da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus diz que não seja como o cavalo, é porque o cavalo ele tem uma natureza selvagem. Ele é bruto,
ele é forte, ele é arisco, ele não aceita governo, ele não tem vontade nenhuma de obedecer àquele que o possui. O cavalo, ele precisa ser domado e convencido a fazer aquilo que o seu dono quer. A mula, da mesma maneira, também tem um comportamento natural da sua natureza, ela é selvagem por instinto. Só que, diferentemente do cavalo, a mula, ela é obstinada. Se ela empacar, você não tira. Você pode fazer a força, você pode empurrar, em alguns casos mais extremos, chegam a agredir o animal, o bicho só de raiva, a obstinação, ele se senta para realmente postar para você que ele não vai sair dali. A mula, ela não se deixa convencer por nada, por força, por comida, por ração, por cenoura, não importa o que você ofereça para ela. Ela é intratável na sua natureza. Ela reage bruscamente a qualquer tentativa de domínio do seu possuidor. E é engraçado porque quando a gente faz essa análise rápida do comportamento do cavalo e do comportamento da mula, nós começamos a desvendar algumas coisas dentro de nós mesmos. Como, por exemplo, como você aceita a correção? Você aceita com as características de uma ovelha, com mansidão, com gentileza, tendo sempre o que te aconselha como alguém mais experiente, capaz de te ensinar? Ou você reage bruscamente e selvagemente como um cavalo? Ou você reage intratavelmente como uma mula, desdenhando da correção, desdenhando do ensino, dizendo no seu íntimo, talvez não com boca falada, mas no seu coração, eu não preciso desse tipo de coisa, isso não é para mim. Tanto a mula quanto o cavalo, eles têm por instinto da sua natureza, é normal para eles não obedecer o ser humano. Agora, quando a palavra de Deus fala sobre a nossa essência, sobre a nossa natureza, a palavra de Deus vai dizer para nós que a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, o nosso ser é inclinado a desobedecer a Deus. Nosso ser é obstinado a não acatar tudo aquilo que o Senhor fala para nós. Contrapartida é como se o Senhor nos chamasse para perto, oferecendo para nós não uma maçã, oferecendo para nós não algo comestível, mas oferecendo para nós palavras de vida eterna. É como se tudo que o Senhor nos oferecesse nós rejeitássemos, e é por causa da nossa natureza pecaminosa. Não conseguimos distinguir quem é a voz ou quem é o Senhor que está nos chamando. Então a gente passa a ser arisco, ser bruto, ser arredio, sermos ovelhas intratáveis, que não se parece com ovelhas. A pessoa dentro de si, teimosa, ela não teima uma vez, ela teima com frequência, é um hábito. Ela se torna birrenta, semelhante a uma criança, mas é um adulto, se portando como um adulto infantil, destinado como a mula, não aceita a correção, mesmo sabendo que se não corrigir a sua vida, vai trazer dano e prejuízo. Se acomoda e não se levanta do lugar. É bruto e desgovernado. Da minha vida cuido eu, e quem é você para dizer o que eu tenho que fazer na minha vida? As reações de quem não se porta como ovelha são desse tipo, são dessas maneiras. Sempre reage com selvageria, sempre reage na tentativa de ridicularizar o outro, fazendo com que o outro perca muitas vezes o encanto de estar cuidando, de estar aconselhando, de estar conduzindo no bom caminho do Senhor. E eu sei que quando a gente fala sobre cavalo, a gente fala sobre algum tipo de animal, a gente muitas vezes tenta achar assim: será que o Senhor está dizendo que eu sou um cavalo? Será que o Senhor está dizendo que eu sou uma mula? Não. O Evangelho, ele é repleto de figuras de linguagens, figuras de assemelhação, que nos mostram o comportamento que a gente não deve ter e o comportamento que a gente tem que ter. E aí eu te faço esse seguinte questionamento:
Você já ouviu, por acaso, alguém do seu convívio dizer para você que não se julga nem um pouco parecido com uma mula, o que dirá com um cavalo? Mas, porventura, você já escutou alguém dizendo para você: puxa, você é um cabeça dura. Puxa, fulano de tal é inflexível, não se dobra, não aceita, não reconhece, não se submete, não é humilde. Ou pessoa difícil de lidar é esse cidadão ou essa cidadã. Você já usou frases do tipo: eu sei o que eu estou fazendo. E dentro do seu coração você não tem a menor ideia de que o que você está fazendo é o certo. E mesmo assim, por obstinação, como a mula, e por resistência, porque você acha que é forte como o cavalo, você simplesmente não se submete, mesmo sabendo que vai dar errado. Frases que a gente usa: quem é você para dizer o que eu tenho que fazer? E muitas vezes essa frase é dita para o pai ou para a mãe, que tem muita experiência. Quando não, é dito para o pastor, para a pastora, para o líder. Quem você pensa que é para dizer alguma coisa ou como eu devo viver a minha vida? Quem ela pensa que é? Como pode ostentar dentro do seu coração que sabe viver a minha vida melhor do que eu mesmo? Todas essas posturas, todas essas formas de reagir a conselhos, de reagir a direcionamentos, todas as formas que nós usamos de reagir ao apacentamento do altar em direção ao nosso coração, mostram para nós que nós estamos numa conduta muito semelhante à da mula e muito semelhante ao do cavalo. Quando nós reagimos como se a palavra de Deus estivesse nos machucando e nós não queremos mudar, então parece que a palavra vai nos cercando e nos apertando, e quanto mais a gente vai resistindo a ela, mais a palavra de Deus, ela não soa com um sabor de mel, ela começa a soar como se estivesse agredindo você, como se estivesse chicoteando você, como se estivesse te forçando a ter uma mudança na vida. Só que nós somos teimosos. A natureza pecaminosa faz com que a gente seja obstinado. Então a palavra de correção vem, e segundo a palavra de Deus, Deus corrige com vara de ferro. Então nós nos colocamos numa posição de quem não quer ser corrigido por Deus, e não dessa maneira. Então a gente usa aquele argumento para dizer que a palavra está pesada demais, quando na verdade é o nosso coração que se assemelha a uma mula ou um cavalo. É engraçado quando a gente faz essa análise, porque se você pegar o rapaz que trabalha com um cavalo, ele vai usar não apenas o vocabulário, não vai falar com o animal ou apenas dar comida para o animal. Ele vai usar o reio, ele vai usar o freio, ele vai usar o cabresto para tentar direcionar o cavalo para aquilo que ele deseja. Assim é o teimoso. O teimoso, ele é forçado por Deus a caminhar por caminhos dos quais ele não precisaria passar. E ele só vai passar por esses caminhos porque ele é teimoso. Não reconhece autoridade, não reconhece o porvir, porque o Senhor já conhece o dia de amanhã e sabe muito bem o caminho que vai dar para nós. Só que nós somos teimosos, nós somos insubmissos. Nós julgamos que sabemos muito bem o que fazer. E quando isso acontece, então o Senhor tem que usar um rei, o Senhor tem que usar um cabresto. E é uma figura de linguagem, mas cai profundamente para nós, trazendo consciência de como o nosso comportamento tem que mudar. O teimoso, ele é incapaz de dar o braço a torcer. Quando você começa a escutar conselhos direcionando a sua vida e você não dá o braço a torcer, fica claro que você é orgulhoso. Porque você talvez nem se dê conta que aquele conselho, porque a palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos aí há sabedoria. Quando você começa a ridicularizar, desprezar o conselho, porque você leva em consideração quem está te aconselhando, sem ao menos entender que o princípio de sabedoria é que um conselho pode mudar a sua vida, um conselho bem dado. Então a gente rejeita pessoas, porque não queremos pessoas nos liderando e direcionando a nossa vida. Só que, afinal de contas, Deus usa pessoas para liderar as nossas vidas, para guiar as nossas vidas, para conduzir a nossa vida no bom caminho.
E o teimoso, ele antes de rejeitar a direção de Deus, ele rejeita as pessoas. Porque tende a se achar que as pessoas vão colocar um cabresto nela, que vai ser presa, vai ser impedida de fazer o que quer. Quando na verdade a palavra de Deus deixa para nós de uma maneira bem clara, você pode escolher o seu caminho, você é livre para isso. Da mesma maneira, os frutos do seu caminho, os frutos são seus. E se você é obstinado, a obstinação vai cercar a sua vida. Ou seja, você vai estagnar, você vai parar e não vai seguir adiante. Se você é brusco, arredio à palavra de Deus, quando o Senhor quer endireitar os seus caminhos, então o Senhor que iria te levar por esse caminho aplainado por Ele mesmo, te leva por este outro. Caminhos de deserto, aonde o Senhor usa o deserto para mostrar para o teimoso que ele está sendo guiado por cabresto, que ele está sendo guiado por freio, por rédeas, quando na verdade deveria estar indo no outro caminho, aonde o outro caminho você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você não é guiado pela circunstância que te aperta, você é guiado pela vontade de Deus. Então o Senhor nos conduz em caminhos que muitas vezes a gente não quer andar. E quantos de nós aqui nunca se perguntaram por que eu estou passando por isso? Quem já se fez essa pergunta, diga eu já. Agora, quantos de nós aqui já passaram por essa situação e estão passando de novo? Diga eu já. Quantos de nós aqui já passaram por essa situação de novo, e de novo, e de novo, e de novo está passando? Diga, nem que seja baixinho. Diga assim, eu já, pastor. O engraçado é que por falta de sabedoria, muitas pessoas vão dizer assim para si mesmo, para justificar suas falhas. Afinal de contas, é errando que se aprende. Se você for uma criança, tranquilo. Agora, se você for um adulto infantil, errando de novo, e 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 não se desfaz desse pecado, é porque você não aceita a correção que já foi te dada. Então você é teimoso e teimosa. E quando o Senhor tem que tratar com teimoso e com teimosa, o Senhor conduz para um caminho de deserto. Para quê? Não é para provar você. É porque só tem um jeito do orgulhoso descobrir o que ele tem no coração. É quando o próprio Deus o abate com rédeas, com freio e com cabresto. Você alcança ou almeja tantas coisas e parece que não vai e não sai do lugar. Você quer fazer tantas coisas e nunca dá certo. E a gente sempre põe a culpa em terceiros, ou então no próprio diabo, ou então a gente justifica dizendo, é a vontade do Senhor, no tempo do Senhor, tudo vai acontecer. Mas a questão aqui é, você se move pelo Espírito ou você se move debaixo de cabresto? Deus tem que obrigar você a andar com Ele, ou você se move literalmente, abertamente, espontaneamente, você escolhe servi-lo. Esse é o diferencial dos dois caminhos, um caminho onde o Senhor traça para nós, ainda que tenha provas, ou o caminho de dificuldade, de adversidade, onde o Senhor tem que provar para você que você é teimoso. E como Ele faz isso? Leva você lá para o Êxodo, onde o Senhor faz passar fome, faz passar sede, e então o Senhor diz, não me agrada fazer nada disso, mas esse é o único jeito de eu mostrar para o teimoso o seu próprio coração, para que então ele seja abatido pelo Senhor, ferido pelo Senhor e sarado pelo Senhor, para que então ele seja curado pelo Senhor e não mais seja teimoso. Deus, Ele não quer obrigar ninguém a servi-lo, diga glória a Deus. Se Deus obrigar você a servi-lo, então Deus é um carrasco e você é escravo do Senhor. O Senhor, Ele decretou liberdade sobre as nossas vidas. Diga glória a Deus. E o que tem de gente que se prende a não viver a liberdade com Cristo, porque serve a Jesus obrigado. Escolhe dentro do seu coração não crescer. Então você não procura crescer no Senhor, entender o que o Senhor quer. E aí você diz dentro de você mesmo, a vida é assim mesmo para todo mundo. Conheço vários irmãos que estão passando dificuldades iguais às minhas. Só que você já analisou que o irmão, talvez ele esteja se comportando justamente e passando pelo que ele passa, justamente porque ele não aceita a correção de Deus? Quando Deus diz não, ele diz sim. E quando Deus diz sim, ele diz não quero agora.
Quando nós assimilamos para nós uma postura de teimoso, o Senhor tem que falar conosco não como quem fala a homens e mulheres maduros, mas sim como quem fala a adultos infantis. O Senhor quer nos dar uma comida que seja mais tenra e que a gente possa desfrutar e entender os mistérios do Senhor, mas a gente se porta como teimoso, fazendo barganhas com Deus, disputando situações com pessoas, na tentativa de mostrar para os outros que nós somos maiores ou melhores que os outros, quando na verdade nós não somos. A pessoa que é teimosa, ela tem um único intuito dentro dela, é mostrar para os outros que os outros são inferiores a ela. A postura mais comum de uma pessoa teimosa é o orgulho. Ela faz questão de mostrar que mesmo o outro sabendo mais e tendo mais condições de fazer mais, ou mais bonito, ou melhor, ela faz questão de endurecer o seu coração e não aceitar. E qual é o problema de eu endurecer meu coração e não aceitar o que as pessoas fazem? Bom, Deus libera a sua palavra por intermédio dos pastores para fazer o rebanho atravessar as planícies. E se o teu coração é um coração que só se move debaixo de cabresto, vai todo mundo seguir a voz do pastor, porque se parece com ovelha. E você fica por último. Porque você tende a ser sempre puxado, carregado, e nunca é uma coisa voluntária. Quando a gente não dá ouvidos à liderança que Deus levanta para nós nos colocamos na condição de teimoso. E na condição de teimoso, a bênção até que vem, mas ela vem na forma de reio. Ela vem na forma de palavra dura. Vem na forma de trazer para nós uma consciência de que, bonitão, bonitona, era para você estar ensinando sobre o que você está passando. E você está tendo que aprender tudo de novo, porque a teimosia te prendeu neste lugar e você empacou. Então o Senhor quer te empurrar para frente. E na teimosia da mula, somos obstinados e decidimos, vou ficar aqui e não tem quem me tira. Quero ver alguém falar para eu mudar. Quero ver alguém dizer que a minha forma de viver está errada. Ora, se você não cede seu coração, se você não é submisso, se você não abaixa suas orelhas para ouvir conselhos de pessoas que você vê, como poderá o Senhor falar ao seu coração e modificar a sua vida, sendo que o Senhor você não vê? E se você disser no seu coração, mas uma pessoa é uma pessoa, o Senhor é o Senhor. Pois é, só que se nós não reconhecemos Deus nas pessoas, ainda que o próprio Deus apareça para nós, você vai dizer, eu prefiro ficar aqui do que me mover. Nós esperamos sempre alguma coisa que seja muito maior. Nós esperamos sempre um movimento que seja diferente de tudo que a gente já viveu. Só que Deus, ele tende a falar sempre a mesma coisa. Para quem não ouviu, para quem é teimoso. Ele repete, 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 muda-se os vasos, muda-se as pessoas, muda-se as ministrações, mas ele fala de novo aquilo. Porque a pessoa que se porta como uma mula, como um cavalo, ela está enredada nessas situações e ela é impedida de avançar. Por quê? Por causa da sua natureza pecaminosa. Quando você não ouve o conselho, você está dizendo ao conselho que aquilo é errado. Ninguém faz Jesus de mentiroso pelo que ele falou. Faz-se ou se torna Jesus mentiroso quando você não quer segui-lo. Porque você diz, o que Jesus está dizendo, mesmo sendo a verdade, eu não quero. Jesus não mentiu. É você que não alçou essa verdade, porque está preso em cabrestos dos nossos próprios pecados. Nas nossas próprias tentativas de melhorar a vida sem direcionamento. A palavra do Senhor, ela é luz para o meu caminho, é lâmpada que guia nas trevas, é a sabedoria que faz eu ter juízo sobre as coisas que são certas, sobre aquilo que é errado. É a palavra de Deus que faz eu discernir o que é espiritual do que não é espiritual, faz eu entender como eu tenho que me portar. E quando eu sou teimoso, eu não estou entendendo nada do espiritual, eu estou vivenciando apenas a minha natureza humana, que é não fazer nada para mudar. Mesmo eu sabendo que não fazer nada para mudar, nada muda e tudo vai continuar do mesmo jeito que está. O teimoso, ele não aceita a opinião do outro, porque dentro do seu coração ele precisa provar para si mesmo que ele pode. É uma tentativa de sempre ser mais, de sempre ser melhor, mesmo que não seja. É uma ilusão do seu subconsciente.
E o engraçado é que todas as vezes que a gente tenta ser alguma coisa, ou acha que é alguma coisa, a palavra de Deus diz que o próprio Deus nos abate, o próprio Deus nos humilha, para que então a gente caia em si e possa voltar-se ao Senhor. O teimoso é semelhante ao cavalo. O teimoso é semelhante à mula. Não importa o que aconteça, que se mova os céus, ele não sai do lugar. Isso não te faz lembrar? Porque a mim faz lembrar. Quantas e quantas decisões que você tomou lá no seu subconsciente, lá no seu ser, relacionado a você mesmo, com relação à sua vida e ao que você vive. E que de dentro de você, você disse, eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. E eu não estou falando de projeto de vida. Situações do dia a dia onde você é pego pecando de novo aquele mesmo pecado. Situações que você disse que não faria mais. Situações que você disse que melhoraria. Visões de mundo que você tem dito para você mesmo, puxa, acho que eu não vou mais pensar assim. Porque o Evangelho me diz para pensar de uma outra maneira. Vontades que talvez você nunca teve, que você gostaria de ter. E na oração você fala com Deus. Senhor, eu queria ser mais crente. Senhor, eu queria orar mais. Senhor, eu queria ser mais fiel. Senhor, eu queria ser dizimista, mas eu tenho um negócio dentro de mim que me prende. Irmão, se libertar do cabresto é uma ação espiritual. Você tem que querer ser livre. Você tem que querer romper o que te impede de chegar mais perto de Jesus, porque o que nos impede de chegar mais perto de Jesus não está fora de nós, está dentro de nós. O profeta Isaías, ele disse o seguinte, que o que nos impede de nos aproximar de Deus são os nossos próprios pecados, não é o outro. Não é o que o outro prega que não é legal, não é o escândalo que o outro deu, não é o que... Não. O que me impede de chegar até Deus são os meus próprios pecados. É a minha vontade, e eu até a expresso em palavras, mas eu prefiro ficar estagnado, obstinado e não fazer nada para mudar. Nós tendemos a sempre jogar na graça de Deus, porque Deus é bom, diga glória a Deus. Porque Deus é bom, então Deus vai fazer tudo o que for preciso para que a minha vida mude. Sim, Deus vai fazer tudo o que for preciso para que a tua vida mude. Inclusive corrigir a gente. Inclusive na autoridade de pai, chamar a gente num canto e dizer, aí bonitão, bonitona, como é que é? Vamos fazer diferente? Você falou que ia orar e não ora, por quê? Você falou que ia buscar e não busca, por quê? Entenda bem, não é uma cobrança minha para você, é uma cobrança do Pai para todos nós. Toda a chave que abre uma porta, que dá acesso a algo novo que a gente ainda não viveu, já foi liberado e está dentro de nós. O problema é que a gente vive sempre no cabresto. Tem pessoas que precisam sempre ser empurradas. E o problema de sempre ser a pessoa que recebe empurrão é que um dia alguém pode esquecer de te empurrar e você fica para trás. E esse é o problema. Temos que ser aquelas pessoas que puxam, as pessoas que têm a visão, as pessoas que já se libertaram, as pessoas que recebem o direcionamento e repassam, as pessoas que quebram as cadeias nas vidas das outras pessoas. Somos os portadores da palavra de salvação, recebemos, não merecemos, chegou até nós de graça, então de graça fazemos com que as outras pessoas sejam alcançadas. E isso é uma questão de consciência, Se você fosse liberto em áreas que hoje você sabe que você é preso, como seria a sua vida? E eu não quero que você imagine, eu quero que você deseje, eu quero que você sonhe com isso. Como seria a minha vida se eu tivesse um destravamento no meu emocional? Se eu não fosse preso a situações que sempre se repetem? Ora, o Senhor diz não, e você volta com a mesma pessoa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Nem a pessoa te quer mais e você continua querendo. Situações que Deus ele já falou tanto que não é para ser e a gente continua insistindo. Quando a gente se apega ao erro e não quer abandonar o erro, o nome disso é teimosia. Teimosia. Deus ele precisa romper com essa teimosia.
Aí a gente começa a se perguntar por que a vida da gente começa a caminhar sempre por um caminho que parece que não é o que a gente quer, é sempre alguma coisa que é forçada, nos é impelida, e quando a gente percebe, estamos lá de novo. Esse ano eu achei que ia melhorar financeiro, está lá de novo. A saúde achei que ia melhorar, está lá de novo. E aí a gente começa a passar por caminhos que a gente já passou e não consegue sair, como um labirinto. Então a gente procura uma luz. Cadê a luz no fim do túnel? E não tem. Porque a gente é tão teimoso que por mais que a luz apareça, será que a gente vai alcançá-la? Será que a gente vai querer fazer força? Será que a gente vai se levantar? Porque vai custar para nós um tanto. Vai custar um tanto. Vai ser exigido de nós uma busca por algo que a gente ainda não tem. Por que alguém consegue ser liberto? É porque Deus quer libertar essa pessoa. Deus quer libertar, mas é que quando a libertação acontece é porque a pessoa quer ser liberta. Ela quer ser liberta. Quando você busca o Espírito Santo de Deus, você busca com todo o afinco, ou já mais devagar, porque você está buscando há tanto tempo e ainda não veio, então você prefere ficar paradinho e não fazer nada de novo. A gente começa a viver ou bruscamente, ou obstinadamente. Ou a gente faz porque nos forçam, ou a gente nem faz e fica quieto. O Senhor tem chamado a gente para beber da sua água. E não é pouca coisa, e não é para ir lá e molhar os dedinhos, como a criança pequena corre para o mar que ela nunca viu, e quando chega perto ela vê a imensidão e toca apenas os dedinhos. Isso é as crianças, mas os adultos espirituais já estão habituados a beber da água. Então o Senhor nos chama para que a gente se aprofunde nessas águas. Só que não dá para levar essas coisas junto, não dá para levar cabresto, você não pode ser empurrado para lá. Se você é obstinado, ninguém vai carregar você e jogar você dentro das águas. Você precisa querer chegar até elas. Não dá mais para você dar desculpa, mas sabe o que é, pastor? Faz tantos anos que eu sou aleijado e eu não consigo chegar até o poço. Não cabe mais. Jesus está na fila, aonde as pessoas estão. E Ele está perguntando para as pessoas, por que vocês querem ir até o poço, se eu estou aqui com vocês na fila? Rompam-se as correntes, quebrem-se os cabrestos, sejam livres. Você não precisa do poço. Você não precisa da ideia nova, ainda que seja importante. Você precisa daquilo que é essencial, você precisa de Jesus para transformar as suas ideias. Ninguém recebe como um pendrive na sua mente a mudança de comportamento. Ninguém que se assemelha como uma mula no comportamento, como um cavalo no comportamento, do dia para a noite não vira ovelha. Porque com Deus não existe esse negócio de virar. Virei crente. Virei crente. Irmão, você vira e desvira a calça. Está do avesso, você vira. Você vira e desvira a esquina. Errei no GPS. Cristão não. Deus tem que pegar o cavalo, Deus tem que pegar a mula. E pelo processo da obediência, e destravando essa pessoa, limpando essa pessoa, fazendo ela ouvir coisas que ela não quer ouvir, e ouvindo ela vai passar a crer. Então o Senhor vai transformando essa pessoa, não é virar. É transformar, é diferente, às vezes leva tempo. Acostumado a dar coisa, acostumado a ser birrento, acostumado a não fazer nada para Deus. Você não vai sair correndo fazer tudo, é devagarinho. E quando você mesmo perceber, quando você menos perceber, você está envolvido. E quando você menos perceber, as escamas dos olhos caíram, a mentalidade foi mudada, os interesses mudam, os gostos mudam. As pessoas mudam, porque o teu rol agora mudou, porque agora você não está mais forçado. Agora você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E toda a diferença na vida de um cristão não é aonde ele chega, a diferença da vida de um cristão é quando ele é guiado, porque ele pode estar em último. Se ele está guiado por Deus, irmão, fique tranquilo, ele chega. O teimoso, ele quer chegar de qualquer jeito, só que ele quer ser empurrado para o primeiro lugar. E não tem como ele chegar em primeiro lugar, não tem como ele ser alguma coisa, a não ser continuar sendo teimoso, alvo da correção de Deus. Sabe aquela expressão, ixi, acho que Deus está pesando a mão. Quem já ouviu, diga glória a Deus.
Eu não costumo usar, mas a gente escuta muito. Irmão do céu, irmã do céu. E se Deus realmente pesasse a sua mão sobre você, sobre mim, teimoso e teimosa, sem a graça, como seria? Quer um exemplo de teimosia? Faraó do Egito. Então o Senhor levanta Moisés e diz: fala, Faraó, liberte o meu povo, tira o cabresto do meu povo, que o meu povo é um povo livre. Diga glória a Deus. Faraó diz: mas vou perder meus tijolos. E as pirâmides? Não, põe esse povo para trabalhar. Triplica o trabalho deles. Aí Deus tem que tratar com o teimoso. Aí você lembra, né? Começa a vir as pragas. E o problema de ser teimoso, ainda que você diga dentro de você, tem problema não, não é para mim essa mensagem, vou viver minha vida bem tranquilinho. O problema do teimoso é que quando a destruição pela teimosia vem, não vem nele somente. Vem para todo mundo que convive com ele. As pragas não vieram para Faraó apenas. Veio para toda a nação do Egito. Todo mundo pagou pela teimosia. E lá vinha Moisés: deixe meu povo ir. E ele cheio das pragas. Quando não era rã, era piolho. Não vou deixar. E já vem o Senhor e manda mais uma praga, e mais uma praga, e mais uma praga. E por último, a mortandade dos primogênitos. Aí ele cai em si: perdi meu filho. Aí ele cai em si. E o que brota no coração dele é o que ele não tinha na primeira praga. O que brota no coração dele é: vou obedecer o que você está falando. Depois da 10ª praga, não teve mais nenhuma. Porque a duras penas o teimoso ouviu a correção, com prejuízo. Mas na 10ª ele ouviu. A palavra de Deus diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Tem algum teimoso aqui? Diga: não tem, pastor. Louvado seja Deus. Reflexões para a gente pensar. O trabalho não vai por quê? Quando você é dedicado e esforçado. Será que não é a tua teimosia que está implicando lá? Mas pastor, eu não implico com ninguém lá. Não? Quando o teu chefe fala para você alguma coisa, ou diz como ele quer que seja feito, dentro de você, você diz: do outro jeito é melhor, vou fazer diferente do que ele pediu. Aí a gente faz diferente do que ele pediu. Como se nada tivesse, como se não fosse um problema, tranquilo. Só que você faz isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Na escola, na faculdade, o professor pede assim, faz assim, ó. Você faz do seu jeito. E aí você não recebe o aumento que você queria, e você diz: é que essa pessoa aí não sabe com o que ela está falando. O professor dá uma nota que você, poxa, capaz, o trabalho foi bom, mas não foi como ele queria. A gente começa a perceber que a nossa vida não flui porque a gente é teimoso em acatar situações, posições e condições que nos são passadas por alguém que está esperando. Porque talvez tenha mais autoridade que você, que eu. Uau! Quando nós não entendemos o princípio de autoridade, você pode ser bom e fazer o melhor, porque você não obedeceu a autoridade estabelecida, você não vai para frente. Quando eu não obedeço a autoridade imposta por Deus entre os homens, como por exemplo um professor na sala de aula, como por exemplo um encarregado lá no trabalho, como por exemplo a autoridade pastoral dentro de uma igreja. Uau, se você pegar o Antigo Testamento dizia que Deus falava na boca dos profetas para chamá-los para o aprisco. E depois do aprisco, então o Senhor Deus diz na sua palavra: vos levantarei pastores para guiá-los. Ou seja, a autoridade do Senhor estaria nos pastores. E quando a gente rejeita pessoas, porque as pessoas são os líderes, nós estamos rejeitando a palavra que pode livrar a gente do cabresto. Só que a gente não assemelha a pessoa com a unção que está sendo liberada.
Porque alguém vai dizer, puxa, mas se eu soubesse que esse conselho, só estava eu e essa pessoa, se eu soubesse que esse conselho era Deus que estava me dando, eu tinha seguido. Mas ué, se é uma palavra, se é um conselho que pode mudar a sua vida, por que não segui-lo? Porque quando você não está no ambiente de culto, Deus vai falar com você fora do ambiente de culto, então por que não ouvi-lo? Então por que não amolecer o coração? Então por que não deixar de ser rígido? Então por que não tirar essa cerviz de quem não aceita? O que tem de gente que quando sai de casa já sai dentro do seu coração endurecida dizendo, não vou aceitar nada que seja dito lá. Teimoso. Porque no culto passado foi a mesma coisa, teimosa. Porque não é a primeira vez que Deus está dizendo com você de novo. O culto começa em casa. Já venha aberta e amolecida, já venha com o coração limpo para receber a palavra. E aí a gente chega já no ambiente de culto e muitas vezes a gente tem que ser tratado nos primeiros momentos de culto, nos momentos de louvores. É como se a gente estivesse lutando com Deus, porque Deus quer a gente ir para esse lado e a gente vai para o outro lado. Então nós começamos a travar batalha com o próprio Deus. Deus quer mudar a vida da gente, a gente diz, mas eu não quero assim. Eu quero mudar, mas eu não quero assim. Eu quero viver algo novo, mas eu não quero viver assim. Irmão, eu dependo do GPS para um monte de coisa, e eu sou bem perdido no GPS. Eu coloco umas vozinhas estranhas lá. Esses dias eu estava com voz de pônei. Misericórdia, minha filha gosta. A vozinha, aí teve uma hora que a vozinha falou assim, vire à direita, eu não sei fazer vozinha fininha, né? Vire à direita. Não é assim que vocês chamam os pôneis? Eu olhei, tá brincando. Aí a Júlia, minha filha, falou assim, ô pai, ela fez para você, que nem como chama um cavalo. Eu falei, pois é, errei até onde eu tinha que virar, porque eu não esperava. Eu não esperava aquilo. Me desconcertou e eu errei até o caminho. Mas o bom do GPS é que ele endireita o caminho e te traz de volta. Só que na vida da gente, irmão, tem situação que não dá. Quando você escolhe a pessoa errada para casar, irmão, e aí, como é que faz? Não, pastor, agora eu vou ser teimoso, teimosa e vou fazer dar certo. Mas é justamente nesse momento que você não pode ser teimoso. Então você está dizendo para abandonar? Não, eu estou dizendo para você, seja obediente à palavra, não seja teimoso. Porque teimosia em momento nenhum vai valer a pena, teimosia em situação nenhuma vai valer a pena para você. A teimosia, ela é o reflexo da resistência à autoridade. É teimoso. Por que você acha que teu filho e tua filha estão teimosos com você? Às vezes chega a avó faz de tudo, eles fazem de tudo para o vô e para a avó. A teimosia é com o pai e com a mãe, porque o pai e a mãe são sinônimos de autoridade. A teimosia dentro da igreja não é com o pastor. Abre os teus olhos. A rebeldia não é contra a liderança, a rebeldia é contra o Senhor. Quando a palavra vem, você diz, eu não quero, sem usar suas palavras. Você ouve a correção, mas amanhã você não aplica. Teimoso, teimosa. Como é que vai ter uma vida diferente na semana que vem, se não aplica por causa da teimosia? Quebre-se a corrente nessa noite. Deixa de ser forçado, deixa de ser conduzido. Se deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor sabe muito bem como caminhar pelos caminhos tortuosos que a gente mesmo escolhe e nos trazer de volta. E fazer para nós um caminho mais do que perfeito, mais do que excelente. Mas pastor, eu estou numa situação tão complicada na minha vida por decidir errado e sempre errado e continuar errado. Eu estou na situação que eu estou agora, fique tranquilo, o Espírito Santo é um GPS que vai guiar você. E que vai trazer você de volta para o juízo pleno. Porque quando o Senhor fala na sua palavra, não seja como o cavalo, não seja como a mula. Ele ainda diz por quê? Porque eles não têm entendimento, fazem o que fazem porque são animais. Nós não. Nós temos juízo, senso de valores. Nós somos críticos. Então nós podemos muito bem julgar o que é bom e o que não é, porque é o que a palavra de Deus diz. Julgue o que é bom, o que não é bom, jogue fora. Mas o que é bom, aplique, não faça ouvido de mercador.
Porque senão você fica esperando por uma bênção que já veio e não recebe porque é teimoso. Irmãos, nessa noite vamos se apoderar dessa liberdade que Cristo nos dá para dizer: eu não quero mais ser forçado não, Jesus, eu quero servir o Senhor porque eu te amo. Eu quero ser o que o Senhor espera de mim porque eu te amo. Chega desse negócio de ser levado por Deus por caminhos tortuosos porque a gente é teimoso. Passando situações que a gente não deveria passar porque é teimoso, porque é rebelde. Porque não aceita, rejeita, se opõe. E além de se opor, levanta o outro para se opor também. Quando a gente menos percebe, tem uns 3, 4, 5 que são teimoso igual, bruto igual, reage igual, empaca igual e não avança. E não avançando, não vai atrasar o corpo. Mas ninguém quer que ninguém fique para trás. Todo mundo tem que alcançar o Senhor, todo mundo tem que desfrutar do Senhor, todo mundo tem que ser livre. Irmão, reconheça no seu coração se porventura você serve ao Senhor de maneira obrigada. Eu me obrigo a fazer, eu me obrigo a estar lá, eu me obrigo, eu sou obrigado, eu estou na escala, eu tenho que ler, né? Afinal de contas, vou pregar, né? Só faltava, né? Vai pregar e não lê. Tem que orar, né? Porque crente ora, né? Afinal de contas, tem que orar. Irmão, tudo que é forçado não é saboroso. Tudo que é obrigado não tem satisfação. A vida com Cristo não é assim. A vida com Cristo ela é saborosa. A vida com Cristo é doce. A vida com Cristo ela anima e reanima o nosso coração. Pega a gente lá dentro e modifica a nossa forma de pensar, acrescenta a nós aquilo que nós não temos, faz a gente se sentir valorizado, faz a gente se sentir mais humano. Num mundo onde as pessoas literalmente estão parecendo cavalo e jumento. Ou não estão? Estão ou não estão? Isso é reflexo de um mundo sem amor, gente. Quando o amor de Deus está em mim, quando o amor de Deus está em você, você vai gerar o amor para as outras pessoas. Inclusive para os teimosos, você vai olhar com misericórdia, você vai dizer: teimoso, está empacado, mas eu te amo, vem aqui e eu vou te empurrar mais uma vez. E mais uma vez, se for necessário, porque o Senhor vai te dar força para você não cansar empurrando o teimoso. Eu quero ler com você aqui, Salmos capítulo 81. Salmos capítulo 81. Salmos capítulo 81, versículo 10 em diante diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e eu te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar, Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na sua teimosia do seu próprio coração. Siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os inimigos e lançaria fora mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel. A teimosia afasta a provisão de Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Feche teus olhos. Todo mundo é teimoso em um ponto. Talvez não de uma maneira mais infantil, mas todo mundo tem um quê de teimosia. Em algumas situações até é bom, mas na maioria delas, no que diz respeito à palavra de Deus, teimosia nunca é bom. Feche teus olhos, curve a sua cabeça, por gentileza. Traga a memória no seu coração exemplos de teimosia que você mesmo proporciona, que você mesmo faz, em casa, na família, na comida, na roupa, comportamento, seus gostos, no trato com as pessoas. Teimosia. Vamos se livrar da teimosia hoje? Teimosias contra a palavra,
mensagens que já ouvimos e não damos crédito a ela. Correção que vem, a gente não se permite ser corrigido por ela. Rejeitamos o altar, rejeitamos a autoridade do Senhor e não mais faremos isso. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós nesta noite, Pai, nos colocamos na Tua presença e oramos assim. Pedimos ao Senhor, Pai, que tire de nós a teimosia, o descuido, a obstinação. Muitas vezes, ó Pai, o Senhor fala conosco que não damos atenção ao Senhor. Na multidão dos conselhos vem a direção para a nossa vida. Do Teu altar vem a direção para a nossa vida. E muitas vezes não aceitamos, Pai. Somos rebeldes, somos ariscos, arredios até, bruscos, Pai. Mas nós agora queremos, ó Deus, assumir diante de Ti. Arranca, Senhor, o cabresto. Modifica o nosso caminho. Não nos leve por esse caminho tortuoso de dificuldade, mas endireita nossas veredas agora para um caminho eterno de graça, de abundância, aonde o mais fino trigo é o que nós teremos. Veremos os nossos inimigos serem abatidos pelo Senhor, se não formos teimosos com a Sua palavra. Guarda-nos em segurança, protege-nos, porque somos como ovelhas nessa noite. Fala conosco e ouviremos a Sua voz, e assim obedeceremos a Sua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Só quem não é teimoso aplaude Jesus porque Ele merece.